a primeira etapa dentro do laboratório, que a gente não pode esquecer nunca, tá? E eu sempre digo na sala de aula que ela é a etapa mais importante, que é a extração do material biológico, né? Nós sabemos que o material biológico, DNA, o RNA, enfim, ele pode ser extraído de qualquer célula nucleada, ou seja, você pode extrair do sangue, da saliva, do líquido amniótico, de tecido parafenizado, qualquer célula nucleada, nós somos capazes de extrair o material biológico para investigar, né? Quem sempre me pergunta, mas dá para extrair do cabelo? Do cabelo a gente extrai, mas não o DNA e o RNA, a gente vai extrair as proteínas, tá? Então, para fazer essa análise mais refinada, eu preciso de uma célula, então eu preciso de células do bulbo capilar, tá? E qual é a quantidade que eu preciso? Bem, depende do que você vai fazer da técnica. Mas, de um modo geral, a quantidade é muito restrita, né? A não ser que você vai fazer um genoma, um exoma, e aí sim você precisa de uma quantidade um pouco maior de material, mas que não passa nem de 2, 3 ml em um tubo de DTA, por exemplo. E como é que ficam os vírus e as bactérias? Bem, os vírus e as bactérias, como eles estão em menos quantidade dentro do nosso organismo, se nós usarmos as mesmas técnicas que nós utilizamos para extrair material humano, nós vamos ter muita dificuldade de alcançar esse material viral, tá? Ou bacteriano. Então, para isso, existem algumas metodologias que envolvem colunas com filtros específicos de tamanho específicos ou beads magnéticas que vão assegurar a presença desse material genético de vírus e de bactérias. E por isso mesmo, eu acho que são os mais indicados ao invés de fenolclorofórmio ou trisol, por exemplo. A extração ela demora em torno de 40 minutos e após a extração, o próprio sistema, ele automaticamente ele limpa toda esse ambiente que ele fez extração com luz ultravioleta. A segunda etapa dentro do laboratório, que é a etapa que nos diz respeito à aula de hoje, a nossa conversa de hoje, desculpa, seria a amplificação desse material biológico. Então, como é que nós podemos fazer a amplificação para verificar se existe ou não a presença desse no caso aqui, do vírus, né? Então, a gente tem a reação em cadeia para isso eu peço desculpas, mas eu preciso lembrar que a gente tem 2 tipos de amplificação de material biológico, que é a PCR convencional e a PCR por tempo real. Então, eu coloquei rapidamente, só para relembrar o que é a PCR em tempo real, né? A PCR convencional, que ela vai permitir identificar e amplificar uma sequência específica da molécula de DNA ou RNA, utilizando primers e reagentes específicos da reação. Aqui, independente, se eu quero tanto o convencional ou o tempo real, eu tenho que ter em mente que é isso que acontece quando eu uso essa técnica. Então, basicamente, a gente usa uma série de reagentes como DNTP, tampão, cloreto de magnésio, os primes, a TAC, a água e, finalmente, a molécula de DNA. Então, esse pool de reagentes, junto com a tua molécula de DNA ou de RNA, ele no PCR convencional, ele é manipulado efetivamente, cada um desses reagentes, e depois ele é posto num termociclador para fazer a termociclagem, que está aqui representado por 2 termocicladores. Mas o alvo efetivo dessa conversa é a reação em cadeia da polimerase. Mas ela também é muito semelhante à PCR convencional, lembrando que aqui eu vou ter menos manipulação, uma vez que eu vou ter
basicamente, eu tenho um conjunto de reagentes que a gente chama de master mix, tá? Onde vão estar a água, o tampão, o cloreto de magnésio, todos aqueles itens que a gente colocava na PCR convencional, um por um. Aqui nós já temos um desses reagentes completo e que basicamente a gente acrescenta só a molécula ou de DNA ou de RNA. Também nós vamos ter a adição de marcadores, como os fluorófilos, que vão indicar, né, a amplificação e a quantificação desse material na técnica de PCR em tempo real. Então, o sistema de detecção do equipamento, ele vai medir, correlacionar a intensidade da fluorescência com a quantidade do produto amplificado. Só para lembrar, então, o que é a PCR em tempo real? Nada mais é do que um termociclador, aqui que vai usar uma fonte de luz, que pode ser uma lâmpada halogênica ou pode ser uma lâmpada branca. Os novos modelos já usam lâmpada branca, que vai fazer uma leitura nessa faixa de onda, tá? Que vai ser captada e depois da leitura individual de cada uma das amostras, o próprio software do aparelho ele faz a análise, produzindo valores de tempo de ciclagem para cada amostra. A gente já vai entender um pouquinho o que é isso. Então, mais uma vez, aqui no PCR tempo real, eu vou usar tudo aquilo que eu usei, basicamente, é muito parecido, tudo aquilo que eu usei no PCR convencional, né, somado de mais alguns itens que não estavam presentes. É importante lembrarmos que na PCR tempo real você vai ter fases de amplificação, né, da curva de amplificação. Então, eu tenho uma fase, quando eu ultrapasso uma linha determinada, que é o threshold, eu tenho uma fase que eu chamo de fase geométrica. Aqui eu não tenho limite de amplificação, por isso que ela é exponencial. Depois eu tenho uma fase linear, né, onde eu já tenho amplificação, né, já de certa forma diminuindo, e seguindo da fase de platô, onde eu tenho já o point-end, a finalização dessa amplificação. Então, são essas três regiões que caracterizam a PCR, independente de ser convencional ou tempo real. A diferença é que na PCR tempo real, a gente consegue visualizar essa amplificação acontecendo, né? Então, a gente observa cada fase. Cada pontinho aqui dessa curva, ela é um tempo de ciclagem, tá? E esse tempo de ciclagem, ele é muito importante quando ele passa por essa faixa aqui, por esse limiar, e ele onde é detectado, então, o momento que ele ultrapassou essa linha, e aí você sabe exatamente qual foi o ciclo em que essa curva ultrapassou. Por que isso é importante? Porque quando eu ultrapasso, dependendo do ciclo, se foi no 20º, se foi no 30º, ou enfim, em qual dos ciclos foi, eu posso quantificar, né, a quantidade de moléculas presentes naquela reação. Essa quantificação ela pode ser absoluta ou relativa, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Bem, então, só para ficar bem, né, bem claro na nossa cabeça, na nossa mente, a diferença do PCR convencional para o RT-PCR, basicamente, é que no convencional eu só vou enxergar esse momento aqui do platô. Esse momento que é a detecção do ponto final após o término, que nós vamos observar em forma de banda. Né? E isso só vamos observar fazendo a eletroforese num gel, ou de agarose, ou de amido, enfim, num suporte que eu possa observar. No tempo real,
eu consigo fazer essa mensuração continuamente. Eu não preciso esperar finalizar a amplificação para visualizar. Então, eu detecto o experimento continuamente, né? E essa é uma vantagem muito importante, porque se o experimento não deu certo, você não precisa esperar 2 horas para repetir esse experimento. Você pode logo em seguida fazer, então, um outro experimento. Então, algumas comparações, eu construí essa tabela para mostrar para vocês algumas comparações entre o PCR convencional e o de tempo real. Custo, claro que o convencional tem menor custo em relação do tempo real, mas também tem menor sensibilidade, menor especificidade. Por quê? Aqui no PCR tempo real, além dos primes, eu tenho sondas, né, que vão me confirmar, claro, dependendo do experimento, mas de um modo geral, ele vai me confirmar aquela região específica que está sendo analisado de uma forma muito mais específica. O produto amplificado eu só vejo no final, no PCR convencional, e no tempo real eu vejo durante toda a ciclagem. E quais as principais aplicações? No convencional, eu posso fazer biblioteca, genotipagem, detecção de patógenos, clonagem e sequenciamento. No PCR tempo real, eu posso fazer expressão gênica, detecção de patógenos, genotipagem, número de cópias, mas, por exemplo, eu não posso fazer sequenciamento. Então, cada um tem a sua aplicação específica que lhe é devida. A análise pós-PCR, ela, no convencional, é muito demorada e tem um menor throughput, ou seja, eu preciso fazer um gel de agarose, depois eu preciso fazer uma eletroforese, depois eu preciso visualizar isso em um outro sistema. Então, tanto o número de etapas quanto o número de instrumentos, de equipamentos, são muito maior do que o do PCR tempo real. E vocês entendem que toda vez que eu aumento o número de etapas dentro de um procedimento qualquer, eu aumento também a chance de erros. Tá? Por que é importante entender esse mecanismo? Porque o mecanismo é muito parecido quando você vai usar o PCR em tempo real, só que na forma no quantitativo, né? Por isso que a gente coloca aquele Q pequeno, fica RT-Q-PCR, né? Então, quando eu faço um ensaio de quantificação, eu vou tentar determinar a presença de agentes infectoparasitários, determinar a carga viral ou bacteriana, né, utilizando, mais uma vez, o mesmo conjunto de reagentes. Aquela fase da curva, ela é muito importante. Por quê? Porque ela me dá a quantificação, ou seja, o que está sendo amplificado naquela reação de PCR. Quanto mais tarde for esse ciclo aqui, esse CT, né, o tempo de ciclo, menor é a quantidade de regiões que estão sendo amplificadas. Então, por exemplo, aqui ele está dando o exemplo que o indivíduo aqui de roxo, esse grupo de roxo, ele tem, teoricamente, uma cópia de determinada região. O de azul tem 10, depois 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão de cópias daquela região. Por isso que a gente consegue ver com tanta facilidade aquelas bandinhas no PCR convencional. Aqui, então, além de você ver que está ocorrendo amplificação, você também vai poder fazer a quantificação, por exemplo, da carga viral que você está analisando. Então, a principal utilização na quantificação, quando você faz a quantificação absoluta, é determinar a carga viral ou a bacteriana. Para isso, é necessário realizar uma curva padrão, em que você tem uma amostra conhecida, sabendo a concentração daquela amostra, você faz uma diluição em série de concentrações conhecidas para determinar, então, a
a concentração de carga viral da sua amostra. Então, você vai comparar com esse padrão que você vai usar, e aí você consegue fazer a quantificação. Isso é bem conhecido, é bem utilizado, tanto para vírus de um modo geral, para hanseníase, para malária, a gente já fez isso. É uma ferramenta muito interessante. Então, no final, eu vou ter que o grau de infecção ou o número de cópias de DNA ou de RNA viral por unidade de amostra do paciente, tá? Ele vai ser X. Se esse número for muito elevado, então, possivelmente, eu vou estar influenciando na progressão e no desfecho dessa doença, quer seja viral, quer seja bacteriana. Então, é claro que uma expressão de 2.500 aqui é diferente de uma expressão de 4.500. Enfim, só para vocês terem uma ideia o quanto é importante saber, porque daqui a pouco a gente vai ver os resultados e vamos interpretar juntas. Essa daqui é uma placa de algumas amostras que eu escolhi, tá, de amplificação de SARS-CoV-2. Então, observe que eu tenho aqui uma série de amplificação. O threshold aqui ficou 0,2, ele devia ser 0,1, eu acabei tirando a foto em 0,2, peço desculpa, que mostraria bem melhor essa curva. Mas observem que o que é um resultado negativo? Quando eu tenho amplificação de SARS-CoV-2, esse daqui é conforme o CDC, tá? Eu tenho que amplificar 2 ou 3 regiões de dentro do vírus, mais uma região do hospedeiro, no caso, uma região conhecida humana, tá? Que é essa curva aqui. Então, essa amplificação aqui está me dizendo que nesse material que foi coletado, só amplificou o gene humano. Não teve amplificação nenhuma de nenhum vírus. Então, aqui eu tenho um resultado negativo. O resultado positivo, eu dividi ele em 2 grupos, vocês já vão entender. Então, observe que nesse grupo, esse daqui é a amplificação do gene humano, tá? Esse daqui é do gene humano. E essas 2 linhas, essas 2 curvas que estão amplificando juntas, elas são amplificação de 2 regiões do vírus da Covid-19. Então, neste caso, eu tenho aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho um resultado positivo, e vejam que o CT dele está entre 17 e 18, ou seja, ele tem uma carga viral muito elevada. Esse daqui também, o CT, ele ultrapassa a linha mais ou menos em 27. Vejam que aqui eu já estou no 0,1, que foi o da análise, tá? Então, 0,27. Esse daqui ultrapassa em torno do 22, 23, e esse daqui é o que tem menor quantidade de vírus, que é em torno do 30, desse grupo que eu apresentei. Então, esses indivíduos tinham uma quantidade de vírus muito elevada, de um modo geral. Eu peguei aquele primeiro, para que vocês possam observar com mais detalhes, que, olha, eles ultrapassam em torno do ciclo 17 e do ciclo 18. Se a gente for lembrar, entre o ciclo 17 e o ciclo 18, eu vou ter aqui, claro, estou fazendo só uma comparação para que vocês entendam a importância, eu vou ter aqui cerca de entre 1.000 a 10.000 cópias sendo amplificadas desse vírus. Na verdade, desculpa, vai ser entre 10.000 a 100.000 cópias amplificadas desse vírus. Tá? Então, esse CT é um CT
que do ponto de vista clínico, ele pode ser uma informação muito importante, principalmente se esse paciente está no início da infecção, né? Então, se esse paciente está no início da infecção e tem uma carga viral muito elevada, ele é um paciente que tem que ser observado de perto. Se continua com uma carga viral também elevada depois de uma semana, então provavelmente esse paciente vai ter mais dificuldade de eliminar esse vírus e, portanto, ele pode ter um agravamento do seu quadro. Tá? Então, essas informações são esse tipo de informação que pode ser passado analisando esses resultados. Esse grupo de indivíduos positivo 2, esses 4 aqui, observe que eles são muito heterogêneos, né? Mas, de um modo geral, todos eles vão ter uma ciclagem depois quase do ciclo 30, né? Esse daqui é o humano e esses 2 aqui são do vírus. Aqui, se eu não me engano, são 31, aqui perto 37 e aqui quase no final 39, 40. E esse daqui, observem, ele é positivo, vocês poderiam me perguntar, só passou uma curva. Ele é positivo, porque vocês estão observando que as 2 curvas elevaram, tá? E que a quantidade de vírus aqui é menor, com certeza, do que aquele grupo 1. Aqui tem uma interpretação importante e interessante. Se esse indivíduo ele tem clínica e ele está sendo seguido, então você consegue saber, dependendo do dia, tá, que foi colhida essa amostra, você consegue dizer se esse indivíduo está saindo da doença, né? Está acabando a sua carga viral. Então, ele está saindo da doença, ele vai se restabelecer. Só se você tiver o acompanhamento clínico. Se esse indivíduo for assintomático, ou for qualquer indivíduo que não manifesta a clínica da Covid-19, você nunca vai saber se ele está iniciando um processo viral ou se ele está saindo de um processo viral. Ok? Então, aqui, mais uma vez, tá? Eu dei um destaque maior para ele, para que vocês observem, olha, em torno do 38, esse daqui no 39, possivelmente no 40 ele ultrapassaria, mas aí, isso, como era um indivíduo que estava sendo acompanhado clinicamente, eu sei que ele está no final do período infeccioso. Né? Bem, e esse resultado? Esse daqui é o gene humano que foi amplificado, que é o meu controle, e só uma região viral amplificou. Eu digo que esse resultado é inconclusivo, porque pelo CDC eu tenho que ter de 2 a 3 regiões amplificadas. Então, ou teve erro na hora da coleta, ou teve erro na hora da PCR, mas aí você tem todos os outros PCR também, outros indivíduos fazendo. Então, qual é a conduta? A conduta é repetir a análise, repetir a PCR, a partir de uma nova extração. Então, você refaz a extração desse paciente, você repete a análise de amplificação. Se manteve inconclusivo, você pede uma nova coleta, tá? Se manteve inconclusivo, se esse indivíduo tiver clínica, pode ser associado com a sua clínica, e aí você pode dizer que esse indivíduo pode estar, por exemplo, finalizando o seu ciclo infeccioso. Então, ele está se curando, né? Então, só para finalizar, as vantagens da PCR em tempo real, que permite monitorar os produtos amplificados após cada rodada de amplificação, sem a necessidade de realização das etapas pós-PCR, como eletroforese. Tem um menor risco de contaminação e erros, porque tem um menor número de etapas.
tem maior rapidez, sensibilidade extremamente elevada, com valores de CT são gerados durante toda a fase exponencial, onde os componentes da reação não têm limite, então eles são bem sensíveis, são mais específicos, né? Principalmente aqueles que utilizam sondas, e os seus resultados são facilmente interpretáveis, você economiza tempo, trabalho, reagentes e custos de um modo geral.